subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero complementá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e louvar a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho da IBD. Nós estamos aqui para comentar, para auxiliar na lição de número 6, lição da classe dos adultos. Lição de número 6, onde estaremos estudando um assunto muito interessante, as nossas armas espirituais. A Bíblia traz um compêndio de informação sobre essa questão de armas. Quais são as armas espirituais do crente? Quais as armas que a Bíblia aponta? Armas de defesa? Quais as armas de defesa? Quais as armas de ataque? Estas e outras informações traremos aqui agora no canal Rascunho da IBD. Portanto, não saia daí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like para que ajude o canal a desenvolver e a crescer, tá certo? Para nos ajudar a levar a palavra de Deus mais longe, tá certo? E isto posto, nós já vamos dar continuidade à nossa lição. Estamos estudando o segundo trimestre. O tema geral é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista é Osiel Gomes, E nós estamos estudando a lição de número 6, que será ministrada no próximo dia 12. Estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título As Nossas Armas Espirituais, tá certo? O texto bíblico em classe está em Lucas capítulo 4, versículo número 1 a 4, versículo 16 a 20. E está escrito assim, E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminada eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se és tu o filho de Deus, dizem a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhes respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, de toda palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e põe em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-se dar lugar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Nesta lição, o texto áureo diz assim: Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A verdade prática nos aponta assim: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum, certo? E além dessas três aqui citadas, nós vamos citar mais outras, Então nós vamos dar sequência aqui às nossas armas. As armas espirituais são os recursos que Deus disponibiliza, para a igreja, para os seus filhos, para os seus, São recursos que Deus disponibiliza aos crentes, aqueles que possam enfrentar a realidade da batalha espiritual. Na luta espiritual, o cristão deve usar as armas, espirituais, ou seja, não adianta o crente tentar usar as suas próprias forças no campo de batalha,
Pelo contrário, tem que usar as armas que está à disposição, que Deus propôs, que está escrito, que está proposta para nós irmos para a guerra. Então esse assunto é tão sério que o apóstolo Paulo, dedicou a parte final da carta aos Efésios para falar justamente sobre essa batalha, sobre a batalha espiritual, né? E as suas armas espirituais que o crente deve usar está no capítulo 6 de Efésios, né? No seu verso de número capítulo 6, todo o capítulo 6 vai fazer essa tratativa, né? José Coble, ele vai trazer também uma abordagem muito boa sobre essa questão, né? E muito interessante a abordagem feita por Coble, né? Que ele vai detalhando aqui, né? E deixa uma abordagem muito ampla e fácil de compreensão, tá certo? Só abrir aqui para já deixar pronta, né? Capítulo 6 do livro de Efésios, né? Nós vamos observar a grandeza das armas propostas, a grandeza e o poderio, né? Das armas propostas por Deus a cada um dos seus filhos, né? Tem até uma parte marcada aqui, né? Então nós vamos já direto para a nossa lição também. Então o crente e a luta espiritual, estamos sempre nessas guerras, né? Nessas lutas espirituais, e se Deus não nos ajudar, nós não conseguimos caminhar, não conseguiremos andar de jeito nenhum. Se Deus não nos ajudar, nós não conseguimos sair do ciclo, né? Dessas lutas, e enfim. Então é melhor observarmos e estarmos atentos a todas as armas propostas pelo nosso Deus, tá certo? Então, observando bem o contexto cristão genuíno, tem sua vida controlada pelo Espírito Santo, e também é um soldado do serviço a serviço do reino de Deus, né? Então, portanto, ela não está disponível, o crente não está dispensado do combate. Desde que ele é soldado e está a serviço do reino de Deus, ele não está dispensado do combate contra Satanás. Apesar de já ser um inimigo vencido, Satanás se empenha para causar o máximo de dano possível antes de deixar aí, né? Antes da luta, da guerra, de deixar aí as batalhas propostas dentro da Bíblia Sagrada, né? Que também colocada pelo próprio Senhor Jesus, né? Dentro desse conceito, dentro desse contexto. Então, a Bíblia explica que Satanás mobiliza um verdadeiro exército, não é? Para fazer oposição a Deus e a sua obra e ao seu povo. Então, ele lidera o que Paulo chama de principados e potestades. Isso, o diabo lidera isso aí, né? Esse principado e potestade. Apesar de já ser um inimigo vencido, mas ele se empenha aí o máximo para causar dano, né? O possível que ele puder, antes de deixar de vez o campo de batalha. Então ele coordena isso, ele lidera os principados e potestades. Paulo diz: dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestial, ok? Paulo ele vai fazer essa abordagem, não é? No capítulo 6 de Efésios, no versículo 12, quando ele faz esse apontamento, ok? Então, quando nós vamos observar que toda essa proposta de Deus, né, no capítulo 6, de que Paulo trabalha em cima disso, nós vamos ver que esses inimigos espirituais são mais poderosos que os homens. Por isso é que, sem o auxílio do Senhor, é impossível que o crente resista no campo de batalha espiritual. Mas a boa notícia que temos é que o próprio Deus,
concede aos crentes todas as armas necessárias para o combate ou para combater Satanás. Além da palavra de Deus, além da oração e dos anjos, o Senhor ainda tem armas de defesa e armas de guerra, né? E nós vamos aprender um pouco sobre esta demanda, tá certo? Muito bem. Armas de defesa e armas de ataque, ou melhor, né? De guerra não, armas de ataque. Então, quando vamos ver no capítulo 6, versículo 10, né? Os principados e potestades, nós vamos observar que em várias situações Paulo ele destaca que certos principados e potestades têm o seu comando. Não se fornece nenhuma biografia do diabo, né? Mas nós estudamos na lição passada sobre os 3 inimigos do crente e hoje nós estamos estudando sobre as armas, como vencer os inimigos, né? E assim, a unidade, a diversidade, a pureza, a harmonia, né? Então o apóstolo ressaltou que a característica principal da nova vida, da nova sociedade de Cristo, né? É estar assim. Então dessa questão, no versículo 12, para ser mais exato, tem uma metáfora ali que não é necessariamente incompatível com um soldado armado que Paulo passa a desenvolver como se estivesse trocando o cenário do campo de batalha, né? E assim sucessivamente. Então não podemos deixar que essas coisas nos abalem, nos acusem, nos tire do foco, né? E nós precisamos ter foco naquilo que estamos fazendo para o Senhor, né? Para Deus, principalmente dentro desse campo minado, campo de luta, campo de batalha, onde o Senhor está conduzindo a sua igreja, e a igreja com certeza sairá vitoriosa dessa trincheira, dessa batalha, melhor, né? Com certeza a igreja não vai perder, porque o Senhor é com a igreja, o Senhor está com a igreja, o Senhor vive com a igreja, não é? Então a igreja está em Cristo, não é? E Cristo está com a igreja. Isso é um fator interessante e determinante para que possamos entender que essas implicações e esses inimigos que enfrentamos, não é? Nós vamos vencê-los em nome de Jesus, né? Mas quero aqui destacar, primeiro, na nossa lição aqui, no tópico de número 1, diz as armas do crente. No tópico de número 2, aponta as 3 armas espirituais do cristão. No tópico 3, Jesus Cristo, nosso maior modelo, né? Então, o comentarista ele sai falando sobre armas, né? Aí ele fala sobre as armas na Bíblia. Então, aqui ele aponta sobre armas na Bíblia. Ele fala sobre a espada, no capítulo 17, versículo 45 de 1 Samuel, fala sobre, isso é armas de ataque, tá? Espada, vara, funda, arcos e flecha, lança e dardos, né? E também fala das armas de defesa, que é escudo, capacete e couraça, né? Essas armas são necessárias para que vençamos as nossas guerras, as lutas, as batalhas, né? E esses inimigos, né, eles, por esse motivo, aqui Paulo fala sobre a luta e as armas espirituais do crente está disponível pelo Senhor, elas foram disponibilizadas por Deus, e Paulo começa dizendo que o cristão deve ser fortalecido. Ele diz assim, nos demais irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo sai falando sobre essa questão, essa demanda, essas armas que é proposta pelo próprio Deus. Deus que deu à igreja para que a igreja lute, guerreie, para que a igreja tenha consistência, não é? E arma suficiente para vencer os inimigos, né? Ou o inimigo. Começando dizendo aí, o cristão deve ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, verso 10. Portanto, esse é o nosso inimigo, esse ponto inicial da preparação espiritual é tão necessário ao crente. Então, de fato, não adianta aí o cristão querer lutar no campo de batalha espiritual usando suas próprias armas, como já disse no início.
Não tem como, né? E no tópico de número 1, ele começa falando sobre as armas, e eu acabei de trazer aqui. E também no subtópico 2, ele fala sobre, o comentarista trabalha a questão da estratégia do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo, não é? E isso é verdade. E as nossas almas, ele é o inimigo das nossas almas. No Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração, buscar alta posição com mentiras, usar pessoas para trair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrina demoníaca. Essas são as estratégias do inimigo. Então, não por acaso Paulo nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo, quando ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, aí anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Então, o chefe de toda a força do mal, quem é? Paulo descreve claramente que o chefe é o diabo, é o chefe dos poderes das trevas que trabalham contra nós. Efésios capítulo 6, verso 11, Romanos 13, verso 12. Até mesmo Paulo, o apóstolo gentil, ele foi por vez impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Então essa é uma das razões que Paulo cunha Satanás como príncipe da potestade do ar, destacando ainda a força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus desse século, 2 Coríntios 4, versículo 4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos e emissários, principados e potestades, né? Quando vamos trabalhar isso, vamos ver que os cristãos envolvidos em conflitos espirituais com o maligno tem conflito que é descrito como guerra de fé, que continua até que eles possam até que eles passam da vida presente e entram na vida do porvir. Então Satanás é um mestre estrategista que visa nos ferir e destruir por meio de suas várias ciladas, né? Instigação e divisão da igreja e a desgraça das promessas, a descrença, aliás, nas promessas de Deus, que Deus tem preparado para os seus, né? Então, foque na promessa de Deus, firmes na promessa de Deus, porque Deus tem o melhor para a sua igreja. E para aqueles que são comprados, enxaguados, transformados pelo sangue de Jesus, ok? Não é sangue, é sangue de Jesus. Depois o comentarista fala sobre as 3 poderosas armas do crente, né? Quando vamos observar aqui, a palavra de Deus é uma das armas, né? Quando Jesus disse que não vivemos apenas de pão, né? Não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra. Capítulo 4 de Mateus, versículo 4. Então, desta maneira, o apóstolo Pedro, ele aconselha que sejamos afetuosos ao leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso conhecimento espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados para resistir às influências malignas, né? Então notamos que esse mundo espiritual é um negócio tenebroso, onde o diabo monta todas as estratégias possíveis para tirar a igreja do objetivo, para tirar a igreja do seu foco, né? Mas a igreja precisa estar firme naquilo que Deus prometeu, na promessa que Deus fez, em todas as propostas que Deus trabalhou, né, para com a sua igreja, né? Então a palavra de Deus, ela é uma arma poderosíssima, ela é indispensável para que possamos vencer as lutas e essas estratégias do inimigo e desfazer todas as armadilhas preparadas contra nós. Depois nós temos a oração, né? A oração é aliada ao estudo da palavra, a oração
é uma das mais importantes armas. E é interessante notar que a oração, a palavra, a oração e o jejum, ela não pode andar separado, tem que estar juntos, né? É como que você fizesse uma cápsula só e tomasse uma porção desse remédio poderoso, dessa arma poderosa, né? Palavra, oração e jejum, né? Mas a oração é uma das mais importantes armas espirituais do crente, que o crente tem ao longo da vida para o céu, da caminhada, né? Dessa jornada que estamos aqui. Então prestemos atenção na seguinte declaração: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Daí a minha problemática que eu tenho sempre com esse negócio de modismo que surgiu há tempos atrás, que se faz 12 dias de clamor para 2 meses de bênção. Eu chamo isso de frescurite, tá? Porque não é assim que está escrito na palavra. A Bíblia diz que temos que orar sem cessar, temos que clamar sempre e nunca desfalecer. Enfim, eu vou ficar com a Bíblia sempre, não é? E assim sucessivamente. Então, os modismos tomou conta da igreja, que a igreja deixou de ser espiritual por causa desses modismos, né? Mas a igreja de Cristo não vive de modismo, não. A igreja de Cristo serve a um Deus que é hoje, é ontem, hoje, foi ontem, é hoje e será eternamente. Então não precisa de modismo, né? Portanto, esse ponto inicial de preparação espiritual é tão necessário ao crente que então, de fato, não adianta, né, ir para um campo de batalha desprovido da palavra, desprovido da oração e desprovido do jejum. Vou trabalhar aqui a questão do jejum, depois volto aqui para mais um comentário. Por exemplo, o jejum é um aliado da palavra e da oração, conforme eu disse. Essa tríade, esse tripé, aliás, palavra de Deus, oração e jejum, eles andam juntos, precisam estar juntos, né? Ser feitos juntos, né? Então a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente, né? Durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo Testamento, o jejum é uma prática presente, né? Esse é um ato usado no contexto de busca de uma orientação divina, conforme vamos ver no capítulo 34, versículo 28 de Êxodo, e Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, 2 Samuel capítulo 12, verso 16 a 23, não é? E no Novo Testamento Jesus jejuou também no capítulo 4, versículo de 1 a 4, em Mateus temos lá, né? Temos aqui a informação e a confirmação que Jesus disse aos seus discípulos também que faria isso, que pudesse fazer isso, que jejuasse também. Capítulo 9, versículo 14 a 17, Lucas capítulo 5, versículo 33 e Mateus capítulo 9, versículo 14 a 17. Então a igreja primitiva observava essa prática buscando orientação divina para o envio de obreiro. O apóstolo Paulo jejuava por ocasião do seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do cristão, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Então essas três armas espirituais que o crente tem à disposição são a palavra de Deus, o jejum e a oração. O tópico de número 3 fala sobre Jesus Cristo, o nosso modelo. Ainda falando sobre armas espirituais, tomando as armas espirituais, como é que é isso? Foi dito em um campo de batalha, é preciso armas espirituais. As armas espirituais para o crente enfrentar a realidade da luta espiritual é aquela a qual é submetida, essa luta espiritual que somos submetidos durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada, durante a nossa vida cristã, não é? Então vem do próprio Deus essas armas. Por isso o apóstolo Paulo escreve: revestível de toda a armadura de Deus, capítulo 6, verso 11 de Efésios. Isso significa dizer que as armas espirituais do crente são exatamente as peças de armaduras de Deus, e o motivo pelo qual o crente deve usar essas armas é muito claro, para poder ficar firme. Então esse é por isso que temos que usar as armas, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? Então a palavra cilada aqui vem do versículo que traduz um termo grego que significa basicamente esquema, né? Isso significa que Satanás é um estrategista que emprega, conforme eu já disse, emprega métodos astutos, né? Meticulosos, planejados, né?
bem meticulosamente planejado para atacar o crente durante a sua jornada na fé e a sua caminhada aqui. Isso inclui tentação, engano, mentira, todo tipo de prática, não é? Conforme está na nossa lição também aqui, não é? No tópico de número 1. Tópico de número 1, que é o chefe de toda a força do mal, né? Subtópico 3. Então, conforme já dizíamos, então, todo tipo de prática é imoral e seu objetivo é atrapalhar o servo de Deus a minar sua confiança, entendeu? Então, esse é o objetivo do inimigo, do diabo. Mas as armas espirituais disponibilizadas pelo Senhor, elas são suficientes para manter os crentes firmes contra os ataques de Satanás. Essas armas, elas são armas de resistência, são armas que sustentam o crente durante toda a sua vida cristã. Então, a grande vitória contra Satanás foi conquistada por Cristo em sua morte e ressurreição. Então, em Romanos capítulo 5, verso 18 a 21, e 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 56 e 57, e Hebreus capítulo 2, versículo 14. Então diz assim, Warren Wiersbe diz que na luta espiritual, o crente não está na luta para conquistar a vitória, mas está lutando em vitória. Isto é, assim o Espírito de Deus ele capacita o cristão para se apropriar pela fé da vitória em Cristo, não é? Quando vamos observar isso, quais são as armas do cristão, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre essa questão, tá certo? Então, as armas são espirituais do cristão, no segundo texto bíblico, em Efésios capítulo 6, disponibiliza ao crente a armadura completa, né? Então, o crente pode ficar tranquilo, sabendo que Deus providenciou que nenhuma arma espiritual ficasse lhe faltando. Então, usando aí a figura de uma armadura romana, Paulo ele faz alusão aos seus leitores, quando ele aponta aqui, bem familiarizado aqueles dias. Então, Paulo pontua cada uma das armas espirituais, capítulo 6, versículo 14 a 17. Primeiro, Paulo cita um cinturão da verdade, né? Ele diz, portanto, diz respeito à própria verdade de Cristo e de seu evangelho. Logo em seguida, Paulo fala sobre a couraça da justiça. Então, a cinturão da verdade, o cinto da verdade, a couraça da justiça, que trata da justiça de Cristo na vida do cristão. Depois Paulo fala sobre o calçado do soldado, né, que é a armadura espiritual. Esse calçado é a preparação do evangelho da paz, que se refere à confiança, né, à segurança que o crente encontra no evangelho de Cristo, né? Então, esse evangelho lhe trouxe paz em Deus, lhe encaminhou para Deus. Então, outro item muito importante das armas espirituais do crente é o escudo da fé, é inabalável para o que protege o crente contra os dardos inflamados do maligno, né? Outra arma que Paulo fala, outros itens que Paulo cita, ele faz parte de uma armadura espiritual também que Deus concede aos crentes, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, o capacete da salvação diz respeito à certeza da salvação que o crente desfruta em Cristo Jesus. Já a espada do Espírito é a palavra de Deus, que serve para o crente tanto como uma arma defensiva quanto defensiva, tanto ofensiva como defensiva. Então, e por fim, Paulo, ele, nesse texto do capítulo 6, que quando vamos falar de armas é impossível não citar, né? Não tem como, apesar do comentarista usar Lucas aqui, não é? Ele fala que Jesus veio em espírito no Jordão e tal, quando ele usa esse texto para aludir às três, a palavra, a oração e o jejum, né? Mas as armas espirituais que estamos tratando é bem característico do capítulo 6, capítulo 6, versículo 10 a seguir de Efésios, né? E por fim, Paulo ele encerra a sua exortação sobre as armas espirituais e as armas do crente. Ele explica que as armas espirituais são necessárias para o povo de Deus, né, através da oração. Capítulo 6, versículo 18. Então, notemos que essas armas elas estão disponíveis para que os crentes
não fique desprovido e não venha perder a batalha. Então, desde que você esteja em Cristo, você vai vencendo, porque Jesus Cristo foi o modelo. Ele venceu o diabo com a palavra, né? Venceu o diabo com a oração e venceu o diabo com o jejum. Então, nós vencendo o diabo com a palavra, vivendo em oração e vivendo em jejum. Então, essas três armas são indispensáveis para que possamos lutar e vencer as nossas guerras. Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a cada um e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, quando estaremos estudando sobre o perigo da murmuração. Canal Rascunho DBD, vou ficando por aqui, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.